Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de fevereiro de 2020. Greta Thunberg, a criança que vai nos salvar, parte 2. A adolescente sueca é um fenômeno. Iniciou o movimento Greve pelo Futuro e inspirou milhões de jovens à luta contra mudanças climáticas. Mas também tem algo em comum com os populistas, opina Zoran Arbutina. Quando se busca no Google por Greta Thunberg, aparecem atualmente cerca de 200 milhões de resultados, e a tendência é crescente. Isso já deixa claro há muito: ela se tornou um fenômeno midiático global. Não importa o que faça e onde, Greta Thunberg é observada. Suas palavras são citadas, a mídia a escuta atentamente. Em geral, ela é caracterizada como ativista do clima que iniciou o movimento global Greve pelo Futuro, inspirando milhões, especialmente jovens, a se engajarem na luta contra as mudanças climáticas. Ela se encontra com chefes de Estado e fala nas Nações Unidas, recebe prêmios, incluindo o Prêmio Nobel Alternativo, e agora seu nome está na lista das 100 pessoas mais influentes do planeta. Já existem biografias sobre ela e até um livro com seus discursos contando nada menos do que 64 páginas. E Greta Thunberg tem apenas 16 anos. Como é possível tudo isso? A maior parte do que diz não é realmente novidade e ela própria enfatiza isso reiteradamente. Ela não afirma ter revelado novas verdades. Em vez disso, exorta as pessoas a finalmente tomarem conhecimento e agirem em conformidade com o que já é sabido há muito tempo e, na opinião dela, já foi suficientemente comprovado pela ciência. Mas por que justo ela? E de onde vem todo esse alvoroço midiático? Ao longo da história, repetidamente acontece que algo que paira no ar, que, por assim dizer, chega a hora para algo. E então aparece alguém que aponta, expressa, torna esse fenômeno visível e compreensível para todos, como se o espírito do mundo houvesse escolhido o seu porta-voz. Nesse caso, é uma porta-voz de 16 anos. Ela é jovem e parece ainda mais. Quando fala conosco, é o rosto de uma criança que nos olha. E isso toca algo muito profundo nas pessoas. Muitas culturas sabem disso. No mundo cristão, é o Cristo recém-nascido que salva a humanidade. No Nepal, garotas eleitas são adoradas até a puberdade como Kumari, as meninas deusas. Porque as crianças são consideradas inocentes e puras. Elas exprimem verdades que os adultos tentam ignorar e esconder. Ou, dependendo do ponto de vista, uma verdade mais profunda e mais elevada se faz notar através delas. E assim Greta Thunberg se torna a criança do nosso tempo, que fala a verdade, que olha nos olhos a nós, adultos, e nos chama de mentirosos. E a fechamos fascinados, aplaudindo, projetando nela nossos desejos, anseios e medos, vendo nela a criança que nos salvará. Enfim. Hosana. E agora podemos nos recostar e relaxar. O alvoroço midiático global, no entanto, também tem a ver com outra das habilidades de Greta Thunberg. Ela é mestre em exacerbar e simplificar. Isso é algo que ela tem em comum com muitos populistas de todo o mundo. Poucos campos científicos são tão complexos e, portanto, tão nebulosos em suas análises e resultados como a pesquisa climática.
No entanto, nas apresentações de Greta Thunberg, tudo é reduzido a uma suposta clareza e simplicidade, como se tratasse das leis da física newtoniana. Escutem, finalmente, os cientistas, pede, como se entre eles não houvesse também os que veem a problemática do clima de forma um tanto mais diferenciada. O mundo é pintado por Greta Thunberg apenas em preto e branco, tudo no meio ela simplesmente exclui, oferecendo respostas radicais para perguntas complexas. E exige ação, aqui e agora, sem tempo para pensar ou fazer perguntas. Don't think about it, do it. Nossa casa está pegando fogo, é a mensagem que todos entendem. Greta Thunberg é clara, é penetrante, encaixando-se, portanto, no formato Twitter. Ideal para um mundo midiático que adora manchetes e quer simplificações. E isso também a torna altamente eficaz. A luta de Greta Thunberg, que deveria ser de todos nós, contra aqueles que não querem a evolução do planeta, pois nas palavras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Transição Planetária, simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realiza na face da Terra, entidades perversas, vinculadas ao desvairo de vítimas, movimentavam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com a responsabilidade das mudanças em andamento. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer, estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda a ordem, especialmente a que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Conclávios insidiosos organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados nessa área, como nas religiões, nas artes e noutros setores sociais, a fim de que chafurdem no lodaçal do caos moral, em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis e aos deveres, na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Fomentadores de guerras de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições às minorias, de deboche de preconceito, misturaram-se as multidões, inspirando governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem sem consideração, e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores e oportunistas desvairados. Subitamente pôde-se observar o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente, da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. O Vale Tudo, que começou a ser estabelecido, tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para estes desditosos dias. Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências, e os jovens, principalmente, sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. As festanças licenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro em lavagem cerebral de que somente o prazer a qualquer preço é que vale a pena, começaram a tornar o proscênio terrestre local de hediondez,
de selvageria e de permissividade, que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes, verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que se exaurem no exercício do dever. Os dois mundos de vibrações físico e espiritual aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalente sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais, predomina na conduta generalizada. As ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, de ansiedade e de desespero, assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações, como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram papel de destaque nos vários grupos sociais. Segue o espírito Manuel Filomeno de Miranda esclarecendo que verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada, que não mais pode ser postergada. Em realidade, nunca deixaram de, periodicamente, esses luminares da inteligência e do amor, renascer no mundo terrestre dando continuidade aos seus labores, às suas especialidades cada vez mais aprimoradas, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processo de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras, diminuindo a treva e pondo claridade no zimbório celeste, por enquanto em sombras. São eles que nos não deixam olvidar os compromissos com a verdade, exemplos de abnegação e devotamento que nos enriquecem de conhecimentos e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçamos nas lutas pessoais. Anônimos uns, conhecidos outros, caracterizam-se pela conduta moral e espiritual que os torna superiores às épocas em que viveram, desenhando o futuro com os seus exemplos de sacrifício. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.